Boa noite, meus irmãos. São 20 horas. Vamos dar início à nossa sessão da noite de hoje. Hoje nós temos o prazer de ter a nossa irmã Elzira, né? Luzia, né? Cismei, troquei, perguntei e falei errado de novo. Do Centro Espírita Francisco de Paula, que nos deu o prazer de aceitar o nosso convite, fará os estudos na noite de hoje. E, como fazemos sempre, todos os dias, nós vamos ler a nossa página de preparo para harmonizar o ambiente. Pedi ao meu amigo Hugo para ler. Está aqui? É você? Pô. Deus te pede, do livro Pão da Alma, psicografia de Carlos Bacelli, autor irmão José. Não espere dos outros aplausos e elogios. Busca, acima de tudo, a paz da consciência. Nada vale por fora o que trazes por dentro. Cumpre o próprio dever, ignorando o resto. As maiores vitórias são as do mundo íntimo. Deus te pede somente que faças o melhor. Obrigado. Mantendo a nossa harmonia, vamos ter atenção absoluta na palestra da nossa irmã, que poderá nos trazer grandes e importantes informações para a nossa caminhada do dia a dia. Por favor. Boa noite a todos. Agradeço o convite que a casa me fez. É sempre com muito carinho que atendemos a esses convites e nós somos sempre muito gratos, né? Porque, como eu estava conversando com o nosso irmão, quando nós recebemos um convite para fazer um estudo, o primeiro ouvido perto da boca é o nosso, então nós é que ouvimos, e fora o período de preparo. Então, é sempre uma mensagem muito grande, uma lição muito grande para nós. Então, agradeço a oportunidade, a presença de todos, então que possamos ter uma noite abençoada e de grandes conhecimentos. Hoje nos coube falar sobre o Evangelho no capítulo 13, os itens de 1 a 4, que fala sobre os infortúnios da alma e fazer o bem sem ostentação. E o título desse capítulo é: Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E isso é muito significativo, porque Jesus, ele sempre usava de simbolismos muito fortes para chamar a nossa atenção para a lição que vinha a seguir. E falar da mão esquerda não saber o que faz a direita é estranho, porque as mãos, elas são solidárias entre si, né? O que uma faz, a outra sabe. Uma está sempre ali, complementando o serviço da outra. Então, como isso? O que ele quis dizer? Ele estava chamando a nossa atenção com o que nesse sentido? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. As pessoas, nós temos muitos amigos, muitos conhecidos, pessoas parceiras, assim como as nossas mãos. Então, o que ele estava dizendo? Na hora que nós formos fazer a caridade, que nem aquelas pessoas que são mais próximas da gente precisam saber, é fazer o bem sem ostentação. Então, por mais que sejam aquelas pessoas que nem as nossas mãos, solidárias entre si, parceiras entre si, então que não precisa saber que nós temos que fazer o bem pelo bem e não para ostentar, para nos autopromover, porque aí está entrando aqueles dois danadinhos que nos acompanham por milênios, orgulho e vaidade.
E Jesus, ele nos pede para ter essa atenção de não fazer o bem com ostentação, exatamente por isso, porque nós estamos ali precisando ajudar ao próximo que está à nossa disposição. E quando nós estamos fazendo o bem com ostentação, querendo a autopromoção, nós estamos valorizando o que os outros estão pensando da gente e não o que Deus está pensando da gente nos nossos atos. Então, nós estamos ali querendo o reconhecimento do outro, a autoafirmação, ou seja, nós estamos querendo que a sociedade, que o outro diga, poxa, mas como ele é legal, né? E como ele faz caridade. E o Evangelho nos diz, nesse momento, que já que nós já recebemos a nossa recompensa na terra, não precisa receber recompensa dos céus. Então, nós temos que fazer em relação ao Pai, porque o nosso compromisso é com o Pai. Quando nós fazemos o bem desinteressadamente, nós estamos ali fazendo, na verdade, com o Pai, como Jesus disse. Quando fazes a um pequeno, é a mim que o fazes. Então, no final de cada bem que nós fazemos, nós prestamos contas ao Pai. E ao final desta encarnação, nós vamos prestar essas contas. Então, o que nós demos mais valor? Nós demos mais valor ao que os homens, né, que a sociedade estava querendo para ver da gente, né, e ficar bem perante aos outros, o tal do bonzinho, ou nós realmente estávamos preocupados em seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, em seguir as leis do Pai e realmente fazer o que o Pai espera de nós, que é sermos solidários uns com os outros. Porque nós temos que aprender que somos espíritos imortais, que a nossa vida ela não acaba simplesmente com a desencarnação e que cada ato nosso gera uma consequência. Atos bons, consequências boas, atos não tão bons, consequências não tão boas assim. E nós temos que ter essa consciência. E quando nós não temos essa consciência, nós ficamos mais presos a essas coisas mais terrenas, essas coisas mais materiais. Agora, quando nós começamos a despertar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre as leis do Pai, sobre o que é a grande família humana, que ela não se reduz à nossa família de sangue, à nossa família carnal, é muito mais do que isso. A gente começa a despertar sobre o que realmente é fazer um bem sem interesse pessoal, sem realmente ter a ostentação. E aí nós começamos a despertar realmente por os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós começamos a enxergar de uma outra forma. Nós ainda somos muito imperfeitos, ainda temos muita materialidade dentro de nós, muitas mazelas interiores, muito individualismo, muito egoísmo e muita vaidade. Mas são coisas normais, esperáveis do nosso processo evolutivo, de seres imperfeitos no mundo de provas e expiações. Mas tendo consciência disso e tendo essa doutrina bendita que nos traz tantos ensinamentos e tantos esclarecimentos, nós já temos que começar a acender assim a lanterninha, assim, opa, eu tenho que mudar. Se hoje eu faço isso, eu tenho que me programar, me organizar, me autopoliciar para não fazer mais daqui por diante, porque é isso que a doutrina faz da gente, nos explica, e é isso que Jesus espera de nós. Ele não espera a perfeição, porque Ele sabe que nós somos seres imperfeitos, mas perfectíveis. Então, Ele espera que nós vamos errar, sim, ainda muito, mas
cada vez menos, porque vamos ali nos aprimorando, olhando para dentro, tentando entender o que é que eu estou fazendo, o que é que realmente eu estou angariando nessa herança, né, que nós herdamos de nós mesmos, nessa bagagem. O que eu estou colocando na minha bagagem? Eu estou colocando a aspereza, eu estou colocando a vaidade, ou eu estou colocando realmente a empatia, a compaixão, a misericórdia. Porque quando nós começamos a entender o que são os ensinamentos do Mestre Jesus e o que é a lei do Pai, nós começamos a internalizar, entender, desenvolver dentro de nós essas qualidades, essas virtudes. A empatia é a virtude de se colocar no lugar do outro, se sensibilizar com a dor do outro, a compaixão, a sensibilidade, a misericórdia e começar a praticar a caridade. Aí a caridade desinteressada. E vamos lembrar que a caridade começa em casa. Não adianta nós começarmos a caridade fora e não praticarmos a caridade dentro dos nossos lares. Porque é nos nossos lares que estão ali os nossos companheiros de jornada, sim, mas também tem alguns desafetos que vieram juntos conosco para se transformarem em afetos no final desta encarnação. Então é um trabalho que tem que ser feito. Nós temos que exemplificar. Nós temos seres, espíritos que nos foram confiados como os filhos para que criássemos. Não adianta. E isso também é importante, é responsabilidade. E mais do que as palavras, são as nossas ações. Então, quais são os exemplos que eu estou dando para esses seres que comigo convivem? Seja sob minha tutela, ou seja sob parceria, ou sejam esses desafetos que devem se transformar em afetos ao final dessa jornada. Não é um processo fácil, nós estamos ainda aprendendo a amar. Jesus, quando esteve entre nós, ele encarnou para nos ensinar apenas uma coisa: a amar. Nós éramos muito duros, somos, e éramos mais ainda. Eu costumo dizer que essa é a nossa melhor versão. Se não está boa, fica feliz porque nós já fomos um pouquinho piores. E daqui por diante, vai depender de nós sermos um pouquinho melhor. Nossa versão ser cada vez melhor. E ele encarnou exatamente para isso, para nos ensinar a amar na plenitude, a amar incondicionalmente. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, nem mais e nem menos. O que eu quero para o próximo, eu tenho que querer para mim. Se eu quero o melhor para mim, eu preciso querer o melhor para o próximo. É um processo longo, doloroso no início, porque nós temos que olhar para dentro, passar por cima do nosso orgulho, reconhecer o quanto ainda nos falta para realmente conseguir isso, né? Atingir a essa virtude. É um processo longo. Primeiro, e passa por várias etapas. Primeiro, nós olhamos assim e não ligamos. Se o outro tem dor, se não tem dor, se tem necessidade, se não tem necessidade. Como assim, o problema é do outro, eu penso em mim. É uma fase que todos nós já passamos. E se Deus quiser, já ficou muito no passado. Depois a gente passa, olha, realmente, eu começo a aprimorar o meu olhar e começo a perceber a dor do outro. E isso começa a me incomodar. Começo a ver o que eu posso fazer para melhorar. Mas, como ainda temos aqueles dois bichinhos, orgulho e egoísmo, e a vaidade que vai embutido nisso, dentro de nós, a gente quer fazer sim a caridade, mas quer propagandear, né? Quer trombotear
quer espalhar. Olha, eu fiz a caridade, eu fui não sei aonde, não sei quem estava necessitado, eu dei não sei quanto, eu peguei umas roupas e começa a alardear e a se autopromover às custas fazer para melhorar da miséria alheia, do sofrimento alheio, da dor alheia. Ah, fulano estava tão necessitado, aí eu escutei tudo que ele tinha que dizer, dei uns conselhos e começa inclusive a contar o segredo do fulano, né? Então, são fases. Depois a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência das leis do Pai, e isso todos nós passamos, e aí começamos realmente a ser mais discretos na nossa caridade. Realmente a gente faz, não precisa alardear, sabe que nós temos responsabilidade sobre isso, mas aí deixa ali, né, alguma coisinha ali para aparecendo, para alguém ver e falar assim, e você fez a caridade, poxa, como você é uma pessoa boa. E aí fala assim, não, que isso, a falsa modéstia, né? Não, que isso, imagina, é obrigação de todos, é aquelas frases que nós já conhecemos. Mas aquilo ali foi proposital, deixou uma tirinha ali para ser mostrada, para alguém reconhecer aquela assinatura e ver que realmente nós estamos fazendo aquilo. E aí depois a gente passa também, tem uma fase que eu quero, faço realmente, faço caridade, mas se tiver à vista dos outros, mas no particular, individualmente, se ninguém estiver vendo, eu não faço uma caridade, eu não dou um bom dia, não dou um centavo. São fases. E até que realmente nós vamos estudando, vamos tropeçando, vamos caindo, as dores vão nos ensinando realmente o que é o papel de um verdadeiro cristão. E aí eu coloco espíritas e não espíritas, mas cristãos. O que o Cristo realmente quer e espera de nós e que veio nos ensinar. E aí a gente começa a fazer a caridade individualmente, realmente por amar ao outro, realmente por satisfação, por tentar ver o outro ali como um bem, sabe? Ver o outro bem, eu quero te ajudar. E não quer reconhecimento alheio, não precisa. O que eu quero realmente é tirar aquela pessoa daquela situação, fazer o que eu posso fazer. E aí tem duas fases. Uma, e realmente eu não quero reconhecimento das pessoas, mas eu quero reconhecimento de Deus. Eu começo a barganhar com Deus. Como, olha, eu vou fazer isso aqui, não precisa ninguém ver, mas meu lugarzinho no céu eu quero. Ou pelo menos no nosso lar eu estou querendo um pedacinho. A gente começa a barganhar com Deus. E depois, aí sim, a gente fica realmente despreocupado. A gente faz o que tem que fazer e entrega na mão de Deus, porque Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele sabe exatamente o que passa, o que passa dentro dos nossos corações, o que passa nos nossos sentimentos, nas nossas intenções. Então, é fazer e entregar ao Pai, porque Ele vai reconhecer exatamente aquilo que nós merecemos. Se nós merecemos realmente um pedacinho do céu, ótimo. Agora, se nós ainda não somos capazes de amar incondicionalmente, se nós não somos capazes de fazer o bem sem ostentação, ou pelo menos de buscar um obrigado, não quero nem obrigada, não precisa. Fazer realmente de coração, Ele também vai saber. Porque se existe na sociedade miséria, necessitados, então eles são credores de uma sociedade doente. E a sociedade doente é devedora dessas pessoas. E quem é que compõe a sociedade? Nós somos devedores de todas as pessoas que precisam do auxílio da misericórdia. Porque numa sociedade justa, e nós vamos chegar lá,
quando realmente começarmos a aprender o que é o amor, na sua essência, na sua prática, não vai ter mais necessitados, não vai ter mais pessoas passando fome, porque quem tem mais vai saber dividir com quem tem menos. As desigualdades das riquezas, ela vai existir porque é necessária para o desenvolvimento, para a lei do progresso, para incrementar a ciência, tecnologia, medicina. É necessário, o Evangelho nos explica isso, os Espíritos nos explicaram já isso. Mas não tem nenhuma necessidade da pessoa passar fome, não ter o que comer, não ter uma casa para morar, não ter o que vestir, passar frio. Isso realmente não tem necessidade. Basta que nós, como sociedade devedora, realmente aprimoremos o nosso olhar para que veja com mais amor ali o nosso irmão que está necessitado. O que eu posso fazer? Nós temos que aprender a desenvolver o nosso amor, o nosso olhar para o outro e saber exatamente que o que eu faço para ele, na verdade, eu estou fazendo para mim. Cada vez que eu consigo entender a dor do outro, eu estou olhando para dentro de mim também e aprendendo a olhar as minhas dores, a olhar as dores das pessoas que convivem comigo. E isso é muito importante. E é isso que Jesus espera de nós, que nós nos auxiliemos em todas as fases, em todas as circunstâncias, um auxiliando o outro. Quem está em cima auxilia quem está no meio, quem está no meio auxilia quem está embaixo. E assim nós vamos formando uma verdadeira corrente do bem, porque não existe nada que aconteça com um que não atinja a todos. Todos somos responsáveis uns pelos outros. Na fase que nós estamos de desenvolvimento, de evolução, nosso processo evolutivo, nós ainda somos muito matéria, muito ligados à matéria, muito na posse, muito no que os olhos estão vendo. Então, nós nos esquecemos, às vezes, de aprimorar o nosso olhar, aprimorar o nosso coração e perceber também que existem outros tipos de sofrimentos, porque aqueles que estão mais ocultos, aqueles mais individuais, porque existem aquelas calamidades que o Evangelho também nos diz, que aparecem nos jornais, Tem enchente, ou tem maremoto, terremoto, tsunami, e causa aquela calamidade, todo mundo se move. Aqui no Rio de Janeiro, todo verão tem alguma cidade sofrendo com trombas d'água e deslizamentos, e as pessoas se movem, se comovem e começam a dar ali as coisas materiais. E são os escândalos, ditos pelo Evangelho. É necessário que venha um escândalo. Mas também tem aquelas dores, aquelas necessidades muito individuais, muito particulares, que não ficam ali no noticiário. Então, nós precisamos apurar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para perceber esses infortúnios ocultos que estão ali, às vezes do nosso lado, e nós não percebemos. Sempre houve, com a pandemia, ficou muito agravado, essas necessidades internas, as dores internas, que é a depressão, a angústia, a solidão, e isso ficou muito agravado, mas sempre existiu. E as externas também, as dores externas, que são a dificuldade financeira, a falta de comida no prato, a falta de emprego, e às vezes a pessoa está ali passando por aquela necessidade e não tem como pedir ajuda, ou às vezes por vergonha, ou por falta, incapacidade mesmo de pedir o auxílio do outro. Então nós temos que estar atentos. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ali no automatismo, porque a vida nos leva a esse automatismo,
e acorda e faz as coisas, vai trabalhar e emenda uma coisa na outra, quando vê, acorda, e não consegue olhar para a pessoa, às vezes, que passa 8 horas por dia no trabalho, ao seu lado, não consegue perceber aquela dor, ou às vezes diz, está só de cara feia, mas será que aquela cara feia está trazendo? Será que eu poderia auxiliar em alguma coisa? Porque quando nós começamos a desenvolver esse olhar e perceber que existe sim as dores materiais, mas também existem as dores não materiais, e nós temos que nos colocar à disposição para auxiliar dentro das nossas possibilidades todos os nossos irmãos, independente se é da mesma religião ou se não é, se é homem, se é mulher, se é criança, se é de outro país, não importa, a cor da pele não importa. Todos nós somos irmãos, filho de um mesmo Pai, e um Pai misericordioso, que tem a sua misericórdia, nos atinge a cada segundo, a cada dia. Então, nos cabe, é nosso dever, dividir essas bênçãos que nós recebemos com todos. Todos podem ajudar, todos, indiscriminadamente. Uns podem ajudar materialmente, outros podem ajudar imaterialmente, e outros podem ajudar material e imaterialmente. Pode ajudar com ambos. Ambos são necessários, porque as pessoas precisam do alimento, da comida no prato, sim, mas precisam do alimento da alma. Um sorriso pode salvar o dia de uma pessoa. Um abraço cura as dores de uma alma. Aquele abraço sincero, ele é curador. E todos nós podemos sorrir, todos nós podemos dar um abraço. Todos nós podemos emprestar o nosso ouvido para a pessoa desabafar um pouquinho. Já escutamos alguns casos assim, a pessoa se suicidou. Nossa, mas como? Ninguém percebeu? Será que ele tinha problema? Tinha. Só que nós não apuramos o nosso ouvido, ou o nosso olhar, ou o nosso coração para sentir a dor daquela pessoa, que atrás daquele olhar pálido tinha uma dor muito grande que estava consumindo. E, de novo, a dor de um é a dor de todos. O que acontece com um influencia a todos, e nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a lidar com isso, com esses infortúnios ocultos. E baseado nisso, o INCA, né, que é o maior hospital, né, de tratamento de câncer da América Latina, ele lida com doentes, e uma doença difícil de lidar, com um tratamento difícil de ser feito, e eles perceberam que precisa alimentar, precisa cuidar, sim, do corpo, da doença, né, com os tratamentos, com os médicos, sim, claro, mas também tinha que cuidar da alma dos seus pacientes. E olha que médico, olhando por um olhar mais espiritualizado, que não é muito comum. E eles olharam não para falar de religião, mas sim de religiosidade, para falar de espiritualidade, para reforçar a fé, e criaram um grupo, né, de pessoas de várias religiões, mas sem falar de religião, e sim de religiosidade, para levar de leito a leito uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra para fortalecer a fé da pessoa, dar força para a pessoa, e a pessoa sorrir naquele dia, nem que tenha sido a única coisa boa que tenha acontecido naquele dia para aquela pessoa que está com dor, mas ela sorrir. É o Grupo Nave. E é um grupo muito bonito, uma iniciativa muito bonita, e isso faz efeito. Eles conseguiram perceber que essa atenção, essa imaterial, e independente, porque ecumênico, tem evangélicos, tem espíritas, tem ubandistas,
tem todas as religiões, só não pode falar de religião até por respeito ao outro, porque a gente tem que ter esse respeito pelo outro. Então, às vezes, a pessoa é muçulmana, você vai falar de cristão, de Jesus? Não, fala de religiosidade, fala da fé, fortalece a sua fé, e assim vai. E é um trabalho belíssimo, que está tendo um resultado maravilhoso. E isso nós podemos fazer com todos, sejam nossos vizinhos, sejam nossos parentes, nossos colegas de trabalho, de estudo, todos estão ali ao nosso alcance, nós podemos fazer isso, e isso é muito importante. Nós já temos que aprender a amar a nós, para nós não pararmos de autossabotagem, né? Que nós ainda nos autossabotamos, e quando nós nos amamos, nós conseguimos enxergar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e também as nossas forças. E aí a gente começa a aprender a amar ao outro também. E quando a gente consegue amar ao outro, nós já estamos conseguindo desenvolver a generosidade, conseguindo desenvolver a benevolência, a caridade. E caridade é amor em ação. E quando nós conseguimos amar a Deus, nós respeitamos as suas leis. E é isso que Ele quer. Porque quando nós respeitamos a lei do Pai, nós não infringimos essas leis. Então, quando nós não infringimos, nós vamos nos tornando seres humanos melhores. Nós vamos nos tornando pessoas melhores para a sociedade. E aí nós vamos nos transformando e a sociedade vai se transformando como um todo. No Evangelho, ele tem uma passagem que fala do exemplo de uma senhora distinta, rica, que cumpre seus papéis, né, dentro da sociedade, como o papel dela exige, mas que pega seu tempo livre e o seu dinheiro e vai prestar caridade. E quando ela vai prestar caridade, ela vai com roupas simples para não agredir o outro, né, que está necessitado, não tem nem o que vestir, então ela vai de roupas simples, leva ali roupas, alimentos e a filha adolescente consigo. Por quê? Para que a filha aprenda com seu exemplo. E aí ela vai levando a assistência material, a assistência espiritual e vai também exemplificando para a filha, para que quando a filha tiver mais velha, tiver condições, poder fazer o mesmo. E aí o que ela está fazendo é o que nós conversamos no início. Temos que exemplificar, mais do que falar, exemplificar para aqueles seres que Deus nos confiou a educação. Sejam filhos, sobrinhos, netos, não importa, mas temos que exemplificar para essas pessoas, porque o nosso exemplo é o que vai ficar marcado. O que nós fazemos de bom ou de não tão bom é o que vai ficar marcado. Então, nós temos essa responsabilidade, porque também vamos responder por isso, por esses serizinhos, por essas almas que nos foram confiadas a educação formal, sim, mas educação moral também. O que nós fizemos com essa educação moral? Então, essa senhora, ela está fazendo exatamente isso. Ela estava exemplificando para a filha, porque os que têm mais condições podem e devem auxiliar aos que têm menos. Ela estava exemplificando para a filha que ela deve sair da bolha na qual todos nós nos colocamos de vez em quando, porque é muito cômodo. A gente se coloca numa bolha e o que acontece fora dessa bolha não nos atinge. Mas aí nós nos sensibilizamos com a dor alheia.
Então, temos que realmente sair dessa bolha na qual nos colocamos e na qual essa mãe com essa filha, pela riqueza que tinha, pelo cargo que tinha, pelo título que tinha as obrigações a cumprir, mas sabia que tinha que sair, porque o mundo era muito mais do que aquilo. E é isso que nós temos que exemplificar com os nossos queridos filhos. Não importa se a gente pode dar um alfinete ou apenas um sorriso. E quando dermos a colaboração, a caridade, temos que dar de coração e de forma a não humilhar aquele que está recebendo, porque quem está recebendo já está numa condição mais fragilizada. Então, temos que prestar atenção no nosso olhar, na nossa fala, na entonação que nós estamos usando, e para podermos levar leveza, podermos levar a luz, podemos levar consolo para aquela pessoa que está necessitada, e não o contrário, e não levarmos a agressividade, mas você fez isso e começa a culpa. Não podemos ser juízes. O único que pode nos julgar, que é o único ser de perfeição absoluta, é Deus. E Ele não nos julga, Ele julga os nossos atos. Mas a criatura não, tanto que a misericórdia recai sobre nós todos os dias, sempre. Mas Ele julga os nossos atos, que tem que realmente serem ali ajustados, né, conforme nós vamos evoluindo. E é isso. Então, se Ele, que é onipotente, onipresente, nosso Criador, não nos julga, com que direito nós temos que julgar o outro? Na passagem da mulher adúltera, Jesus falou: aquele que tivesse pecados, que atire a primeira pedra. Nós seríamos também aqueles que deixariam a pedrinha de lado, né? Temos que deixar essa mania de estar sempre com a pedra na mão para atacar no outro, deixar a pedra de lado, tornar a nossa fala mais amável, o nosso pensamento, a nossa fala e o nosso sentimento, que eles sejam condizentes com a lei do Pai, que é isso que espera. E se pudermos oferecer trabalho, mesmo que seja um pequeno trabalho temporário, uma coisa rapidinha, é melhor do que dar esmola, porque aí a pessoa vai se sentir digna. Eu estou ganhando dinheiro, eu estou trabalhando para isso. Tem pessoas que, para completar renda, ou faz um artesanato, ou faz um docinho, um bolinho, alguma coisa assim. Então, é uma forma de ajudar, comprar, mesmo que a gente não vá e dê para uma outra pessoa, mas compra. E aí é uma forma de ajudar de uma forma mais delicada, sem humilhar o outro que está necessitado. Então, nós temos que ter esse cuidado com o outro, porque nós temos que aprender que todos merecem ser tratados com educação, todos merecem ser tratados com dignidade e respeito. Todos, independente da classe social, independente da cor da pele, independente da nacionalidade, independente de qualquer coisa que seja, o respeito, dignidade, educação e acrescento mais uma, gentileza. Porque no atual contexto que nós já nos encontramos, que encontramos a doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora e consoladora, nos explica por que nós estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos, já não podemos mais ser simplesmente educados. Temos que ser educados e gentis. A nossa presença tem que ser uma presença de luz. A nossa fala não pode ser uma fala recriminadora, e sim consoladora e incentivadora. Nós não podemos chegar para uma pessoa que está necessitada e ter aquela curiosidade mórbida, né? Aquela curiosidade. Mas o que aconteceu, hein? O que é que fez? E a pessoa ali constrangida vai ter que falar. Se a pessoa quiser falar, ok. Aí nós vamos prestar a caridade do ouvido, né?
E vamos emprestar o nosso ouvido para essa pessoa, se ela quiser falar, se ela quiser desabafar, porque também não nos cabe o que aconteceu, e aí depois julgar. Então eu não vou prestar a caridade, não, você não merece. Não importa o que a pessoa tenha feito, porque nós também precisamos. Vamos nos colocar como seres todos imperfeitos. Se a gente não erra naquele determinado ponto, a gente erra em outros. Nós somos assim. Na oração de Francisco de Assis, que fala que eu console mais do que eu seja consolado. Então, é isso que nós temos que fazer. E ainda termina, né? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é consolar mais do que ser consolado, porque, na verdade, quando a gente está consolando, quando a gente percebe, nós estamos sendo consolados também. Nós estamos desviando dos nossos problemas e aí trazendo também leveza para a nossa alma. E morrendo porque se vive para a vida eterna, é morrendo para essas coisas materiais, que ainda somos tão ligados para essas coisas materiais. Nós ainda somos tão mesquinhos mesmos, né? Tão ligados, egoístas, individualistas, com as coisas, às vezes, tão pequenas e tão efêmeras. Então, a gente começa a morrer para essas coisas e acordar para os verdadeiros bens, aqueles bens que a traça e nem a ferrugem corrói, aqueles bens que vão, os únicos que vão nos acompanhar entre as encarnações, que são essas virtudes, ou seja, vamos começando a trabalhar essas mazelas interiores que nós trazemos conosco por milênios, vamos começar a trabalhar elas, diminuí-las e assim transformá-las em virtude. Porque ninguém vai chegar a espírito puro se não praticar a caridade. É só observar nossos mentores, os benfeitores espirituais, a egrégora da casa, espíritos superiores que estão ali, diariamente conosco, nos auxiliando, nos orientando, e a gente ali persistindo no erro, e eles não desistem da gente. E em nenhum minuto eles chegam e falam assim: você está errando muito, vou desistir de você. Não. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama apesar de sermos imperfeitos, apesar de sermos ingratos, apesar de sermos tão persistentes no erro. Ele nos ama. Ele espera por nós e Ele acredita em nós. Então, basta que nós acreditemos em nós mesmos, que nós consigamos fazer o que Ele realmente espera da gente. Ele nos dá, quando nós encarnamos, nós viemos com um pacote, né? As nossas qualidades, sim, que nós adquirimos, os nossos defeitos, que ainda não lapidamos, e também vemos ali com os talentos para poder serem desenvolvidos nessa etapa evolutiva na qual nós nos encontramos. E, às vezes, aquela pessoa que se colocou ali, nos dando a oportunidade de praticar a caridade, pode ser uma prova que nós estejamos passando, pode ser um ser querido nosso, de outras épocas, de outras encarnações, que nessa encarnação está ali naquela situação e foi colocada a oportunidade de nós auxiliarmos. E pode ser que em encarnações futuras nós estejamos naquele papel de necessitado. Nós sabemos que até para poder aprimorarmos os nossos conhecimentos, nossa evolução, nós podermos crescermos como espírito, cada encarnação, nós vimos com um pacote, né? Às vezes com recursos materiais, às vezes sem esses recursos, às vezes com saúde, às vezes sem a saúde, às vezes com uma família organizada, às vezes nem tanto, para que nós possamos aprender. Porque, sim, nós poderíamos aprender com a dor, com amor, mas ainda optamos a aprender pela dor.
Que nem aquela criança que a mãe diz, não bota a mão ali que faz dodói. A criança vai lá, mete, faz dodói, e aí faz assim, aí só depois é que aprende. Somos nós, crianças espirituais, mas que Deus, Jesus, Ele sabe exatamente da nossa potencialidade, nós conseguimos auxiliar. Às vezes, um sorriso é o suficiente para salvar um dia. Lembremos disso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.